Controla aí. Tá, então vamos retomar que não gravou. Iori. Iori é o orixá que, para nós aqui na Umbanda, vem na vibração da linha das crianças. O arquétipo dele, ele representa o amor incondicional. Fazendo uma certa analogia, né, digamos assim, para que vocês entendam, ele é muito próximo de um orixá cultuado na nação, no candomblé, que se chama Ibeje, que é o orixá das crianças. Né? E esse orixá, para mim, Iori, ele é um orixá que vem com uma energia dupla. Por isso, é muito comum, sempre que uma criança, quando está incorporada, ela pede 2 par. Tudo oferecido para Iori é impar. Então, é 2 bicos, é 2 balas, é tudo 2, 4, 6, 8, tudo par. Tudo igual. E é muito comum também tu perceber eles pedirem tudo par e um para o menino e um para a menina. Então, é 2, um bico azul e um bico rosa. Essa energia de Iori, ela é dupla. Então, tu vai ver ali o masculino e o feminino, a vida e a morte, a riqueza e a pobreza. Toda essa questão está dentro dessa energia pela duplicidade que esse orixá representa. E quando vocês fizerem o cruzamento de Iori, vocês vão perceber que, e se um dia forem ser dirigentes, que tu vais ter dentro dessa vibração uma energia de um cosminho e de uma cosminha, né? de um menino e de uma menina, que estão dentro dessa energia, que trabalham dentro dessa energia com funções diferentes. Um vai trabalhar mais para a questão ligada, por exemplo, para a questão de saúde, e o outro cosminho vai trabalhar mais para questões ligadas à prosperidade, ao trabalho, ligadas à área material. E claro, cada médium é que vai saber depois se é o menino ou a menina que faz isso. Por exemplo, eu trabalho com o Pedrinho, que trabalha para questões de saúde, que é o cosminho que incorpora em mim. A menina, que eu me esqueci o nome, acho que Mariazinha, mas não me lembro, ela já veio, mas assim, eu não trabalho com ela incorporada. Ela veio 1 ou 2 vezes quando eu fiz a apresentação e fiz o cruzamento de Iori, e ela trabalha mais para essas questões ligadas à área material, então prosperidade, questões ligadas, né, ao profissional, ao dinheiro, ao material. Assim, dentro da percepção que eu tive, né, com aquela experiência. Mas, por ser um orixá duplo, a gente tem que ter, de uma energia dupla, a gente tem que ter muito cuidado ao evocar essa energia. Porque se tu evocar por afins inescrupulosos, tu pode cair no polo oposto. Então, tu tá ali fazendo um trabalho porque uma oferenda para ter dinheiro, para ficar rico, quer? Daqui a pouco tu pode estar atraindo espíritos muito negativos, a energia de Iori se fazer ausente e tu cair numa miséria. É bem o oposto daquilo que tu está pensando. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. As entidades que trabalham nessa linha, na vibração desse orixá, as crianças, são chamados Nirmanakayas. São espíritos extremamente evoluídos. Não necessariamente eles são crianças. Eles se apresentam no arquétipo de criança. Mas é um certo folclore a gente achar que aquele espírito que está ali é de uma criança que desencarnou criança. Isso não existe. Aquele espírito que está ali, ele se apresenta na roupagem fluídica de criança, mas ele não desencarnou.
há pouco tempo, e como criança, e ali é uma criança. Ele se apresenta como criança, ele fala como criança, ele trabalha como se fosse uma criança, mas é um espírito extremamente evoluído, de uma pureza muito grande. Por isso ele assume essa roupagem e trabalha dessa forma. Normalmente são espíritos, que, pelo que eu li, assim, que nem tem mais reencarnação na Terra, às vezes nem estão mais na esfera da Terra, eles vêm já de outras paragens espirituais. Então, a gente tem que ter em mente isso no trabalho. Por isso é muito comum também pessoas desavisadas, médiuns desavisados, que pensam que estão trabalhando com crianças em locais densos e não está chegando espírito de criança coisa nenhuma, que está chegando ali um obsessor. É muito comum nessa linha obsessores se manifestar no lugar de espírito da linha das crianças. Por quê? Porque as pessoas querem usar essa energia com fins equivocados, esses espíritos não compactuam com aquilo e eles não vão incorporar. Quem é que vai ocupar aquele espaço? O obsessor. Então é muito comum isso acontecer em alguns terreiros, né? Ou com médiuns que querem fazer um trabalho equivocado. Fazendo uma certa analogia, digamos assim, não sei se é bem esse termo, uma comparação, é muito conhecido também um Exu chamado Exu Mirim. Tá? Agora trocando de alhos para bugalhos. O Exu Mirim não tem nada a ver com Cosme. Exu Mirim é um ser que vem da vibratória de Exu, que também não é uma criança, que também não é, no meu entendimento, né, um espírito de Exu criança, né, um menino que desencarnou e virou Exu criança, não. Ele é um espírito que ainda não reencarnou no planeta Terra. Ele está ainda num processo de ascensão espiritual na quinta dimensão e um dia ele pode vir se tornar um espírito humano. Ele é um espírito também virginal, digamos assim, porque ele não passou pela experiência da carne como ser humano, mas ele está numa outra dimensão e incorpora e trabalha como Exu Mirim. E por isso tem muita gente que acha que trabalha com esse espírito, com essa vibração de Exu Mirim, e acha que coisas bem diferentes, e acaba às vezes um obsessor vindo e tomando conta. É muito comum também com o Exu Mirim isso acontecer, principalmente aqueles Exu Mirim que vêm de nome feio, coisas, né? Porque normalmente o Exu Mirim, ele nem fala, ele muito pouco assim, ele nem tem a forma humana, não, né? É diferente. Eu vi Providência mesmo, o Exu Mirim, que trabalha em sintonia comigo, parecia assim um gnomo, digamos assim, né? Porque era baixinho, né? Mas a cabeça era bem maior que o corpo, né? Bem diferente assim lembra o aspecto humano, mas diferente, como se fosse quase um alienígena mesmo, né? Bem diferente. Eu enxerguei em forma de vulto, né? Então não vi feições, né? Mas até para vocês entenderem assim, o que seria esse Exu Mirim e entender que são coisas totalmente diferentes do que muita gente pensa, tá? Cosme, a gente está falando aqui das crianças de Ori, linha de Cosme e Damião, Orixá e Ori. Então, esse Orixá, ele é muito invocado para questões ligadas à saúde, né? Tanto que Bede, São Cosme e São Damião, esses dois santos médicos, né? Que já tem essa questão que está ligada.
Então, essa simbologia ela já traz muito presente isso, o porquê se evoca esse orixá para questões de saúde, porque é uma das, digamos assim, das questões que se usa essa vocação para trabalhar, tá? Muito para a questão de saúde. Outra coisa que Cosme e Damião trabalha, prosperidade, que é muito típico dentro dessa energia, e limpeza espiritual, sim. Né? Eu até, quando eu estava falando ali, eu me esqueci. O Cosminho, o Pedrinho, trabalha bastante para a questão de saúde. A Mariazinha, ela trabalha para questões de prosperidade e para a limpeza. Quem trabalha mais na energia de limpeza espiritual comigo é a Mariazinha. É ela que tem mais essa questão. Porque Cosme e Damião também auxilia muito nas questões de limpeza espiritual. Bastante, nas questões de obsessão. É um orixá que se evoca bastante também para a questão de limpeza. Então, para mim, é um orixá coringa, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que tu tens que ter zelo, cuidado, como se tem que ter com todos os orixás, com esse mais ainda, no meu entendimento, ele pode ser focado para a questão de saúde, ele pode ser focado para a questão de limpeza, ele pode ser focado para questões de prosperidade. Então, ele tem N finalidades que essa energia pode ser evocada. Claro que, como eu estava falando antes, em algumas situações, a gente usa essa vocação, a gente é intuído, às vezes, até a evocar, a implorar para essa energia, porque é o último, como se fosse meio o último recurso mesmo, já que a gente não está conseguindo com outros orixás, com outros falangeiros e caboclos, né, nas outras energias, conseguir ajudar numa questão de saúde de uma pessoa, né, ou numa limpeza espiritual, numa obsessão, principalmente, como eu estava dizendo, se aquela pessoa nessa vida, por exemplo, teve algumas questões que atingiu essa energia, se afastou dessa energia. Como dei o exemplo, uma pessoa que fez muitos abortos, nessa ou em outra vida, ou cometeu assassinatos de crianças, ou pedófilos, N questões. Não necessariamente só nisso, por exemplo, uma pessoa que é muito rancorosa, tem muito ódio no coração, também está com pouca energia de ódio. Também evocar essa energia vai trazer equilíbrio para a aura, para os chakras da pessoa, e consequentemente vai ajudar. É lógico que tem situações drásticas que às vezes tu tens que evocar, porque tu está sendo intuído a evocar, e às vezes não adianta evocar, porque realmente é uma questão kármica e tu nem deveria ter evocado. Evocar energia, vamos ratificar agora, é fazer uma prece, é implorar, é pedir, é rogar em nome daquela pessoa, o auxílio espiritual. Se assim o teu caboclo entender que tu tens que, e te intuir que tem que ser naquela energia, né? Não é fazer feitiço, não é fazer bandejas, nada dessas coisas. É prece, é oração, é pedido em prol de um ser humano que está doente, é pedido em prol de um ser humano que está obsidiado, né? E a gente usa e evoca essas energias de Deus para ajudar as pessoas usando a caridade e o amor divino em prol do próximo. Se assim nós formos intuídos e orientados, tá? Sempre vou ratificar isso. O próprio, né, a duplicidade, ela está presente até no santo católico que representa, Cosme e Damião. Tem uns que falam até em Cosme, Damião e Doum, né, que traz como se fosse uma coisa tríplice. Mas para mim, a duplicidade que realmente representa esse orixá, e representa os dois, que é o Cosme e o Damião, por isso é duplo, né? E por isso se tem um santo católico duplo, né? Que é dois. Por isso os pontos são muito voltados.
2, 2, sereia do mar, 2, 2, sempre tem a questão do 2. No céu tem 3 estrelas, ela é 3, não é? Mas assim, tem muito ligado essa questão do 2, do par. Normalmente você, quando faz se for fazer uma oferenda, tem que ser par, né? Se trabalha com a energia do par. É muito comum, inclusive, também, eles pedirem par, mais uma cor azul e uma rosa, né? Representando o masculino e o feminino, o menino e a menina. Isso é bem comum, por exemplo, nas oferendas, quando um cosminho pede alguma coisa. Tá? Mas isso a título de informação. Planeta de Óleo, planeta Mercúrio, chakra laríngeo. Então, órgãos que estão ligados a Iori, tireoide, cordas vocais, esôfago, faringe, laringe e glândula timo. Cordas vocais ali? Esôfago, laringe, faringe. Essa parte toda aqui. Glândula timo. A glândula timo, ela é responsável pela defesa do organismo. Ela está ligada logo atrás, se não me engano, a posição dela é perto do coração, atrás do coração. Tá? E ela produz grande parte dos anticorpos do corpo. E por isso pessoas também que estão para desencarnar, por doenças, coisa e tal, essa energia de Ori, ela está ausente. E por isso na duplicidade também é a morte, né? Assim como é a vida, a prosperidade, a saúde, a ausência da energia é a morte. Então a gente vai verificar que essa ausência ali está simbolizada nisso, né? Também nessa questão. Signo ligados a Iori, Gêmeos e Virgem. Forma geométrica, triângulo. Dia da semana, triângulo. Quarta-feira, terça Ogum, quarta Iori, quinta Xangô, sexta Oxóssi, sábado Yorimá, segunda Iemanjá, domingo Oxalá. Segunda-feira Iemanjá. É estranho, né? Mas é por causa da lua. Dentro do horóscopo, dentro dos astros, se a gente pensar na questão astrológica, segunda-feira, Monday, em inglês inclusive, né? Representa o dia da lua. É o dia de Iemanjá. Terça-feira está ligado ao planeta Marte. Por isso é Ogum, deus da guerra. Quarta-feira está ligado a Mercúrio. Sexta-feira está ligado a Vênus, que tem uma ligação forte com Oxóssi e, consequentemente, com Oxum, planeta Vênus. Por isso, sexta-feira. Sábado está ligado a Saturno. Saturno, energia de Orimá, energia dos pretos velhos. Tá? Dia da semana, quarta. Horário vibratório do meio-dia às 15 horas. Interessante lembrar que no horário vibratório, Iori é o oposto de Exu no horário. Exu é da meia-noite às 3 da manhã. Da meia-noite às 3 da manhã é o horário vibratório de Exu. Do meio-dia às 3, no oposto, é Iori. Né? Então, não é à toa. Né? A gente vai ver. Por isso limpeza, desmancha a magia. Sempre que tu faz alguma oferenda, Iori está junto ali, porque é magia. Iori representa, tem muita ligação com a magia, assim como Exu. Tá? Isso é bem interessante, a gente sempre tem que ter isso em mente. Tá? Elemento éter,
que é a união dos quatro, né? Fogo, água, terra e ar. Cristal. Cristais ligados a Iori. Granada. Acho que eu tenho uma granada pequenininha ainda E que a me granada resta. também se usa para Exu, né? Ó, granada é uma pedra que se usa para Ogum, se usa para Exu, Pra Exu. se usa para Iori. Para Ogum, para Exu, para Iori. Olha que interessante. É, tem um ponto do Ogum, né? Já para Iori. É. E esmeralda. Aqui a gente tem esmeralda bruta, assim, dessas. Claro, não é esmeralda, né? Porque está dando uma fortuna. Tem acho que os restos da esmeralda aqui. Os restos mortais da esmeralda. Quartzo rosa, que todo mundo conhece, né? Pedra do amor. Uma coisa que tu falou assim, eu sinto mesmo que a minha cozinha ela lida mais com a parte sentimental da coisa. Sabe? Uma coisa assim. Cor. Na Umbanda tradicional, a gente usa azul e rosa, ou azul, branco e rosa. Azul, branco e rosa, nessa ordem, simbolizando o cosminho. Olha a diferença. Azul, branco e rosa simboliza o cosminho, energia masculina, para questões de saúde. Rosa, branco e azul simboliza a cosminha. Para quê? Problemas emocionais, limpezas espirituais. Ao contrário. E na Umbanda esotérica seria o vermelho, que tem uma ligação com Exu, né? Na Umbanda esotérica é o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. A cor de Ori. Eu não uso, mas é o vermelho. Mas deve de ser energia. Eu não consigo usar o vermelho. Pois é, eu ia te perguntar. Eu não consigo. Da Umbanda esotérica, a única cor que eu não consigo usar, tá gravando ali? A única cor que eu não consigo usar é o vermelho para Iori. O laranja para algum tranquilo, até inclusive ele sempre solicita o laranja. Para Xangô se usa o verde, mas eu uso bastante marrom aqui também. Tradicional. Uso bastante marrom, é uma coisa que me chama. O verde e o azulão para Oxóssi tranquilo. Aí verde, o azulão não me incomoda. Para Iemanjá eu tenho uma dificuldade de usar o amarelo. Acabo usando muito o azul clarinho. Mas se uso o amarelo, no Umbanda esotérica, mas até por aí tudo bem, porque a Oxum também o amarelo, a Iansão amarelo tranquilo, não vejo problema. E Orimá lilás branco, ali eventualmente branco e preto, também não tem problema nenhum, porque na Umbanda esotérica é o lilás. Oxalá o branco, agora vermelho para Iori me dói no fígado, mas pela Umbanda esotérica é o vermelho, eu não me recordo agora o porquê, mas tem uma explicação do Rivas lá, o porquê que seria o vermelho, tudo ele explica, agora eu não me recordo. Ele fala na função em matéria de guia-chefe, protetor e tudo, talvez tenha a ver alguma coisa nessa parte aí. Não me recordo. Ele trabalha com arco-íris, a energia do arco-íris, e ele vai explicando ali. Eu acho que tem a ver com as cores primárias. Traz as cores primárias, vermelho, que são as cores primárias. Vermelho, vermelho, azul e amarelo. Vermelho, azul e amarelo. Faz sentido? Vermelho, Iori. Amarelo pegaria Iemanjá. E o azulão seria Oxóssi, pela esotérica. Porque se tu pegar aqui Iori, o princípio, né? Para Iemanjá, que é a geração, Iori, que é o princípio da vida, dá para imaginar assim, né? Se pensar na formação do espírito humano
quais os orixás que iriam trabalhar de início para a formação do espírito humano? Iemanjá, Iori, Oxalá, para mim essas energias, né? E aí por isso que ele liga com essas cores. Acaba colocando. Até tem uma questão que eu não estou me lembrando agora, mas a gente pega, por exemplo, deixa eu ver se eu me lembro. Tinha uma coisa que eu até tinha anotado lá, mas eu não me recordo, não me vem na cabeça. O porquê se pensar em Ori, Oxalá e Iemanjá, como os 3 orixás principais assim, para a formação do espírito. Né? Porque para mim, Oxóssi, Ogum, Xangô e Orimá estão mais ligados ao plano material. Ao plano espiritual, seria esses 3 que a gente falou. Iemanjá, o princípio feminino, Oxalá, o princípio masculino, né? E Iori, o Espírito Santo, como se fosse a união, entende? Pai, Filho e Espírito Santo da Igreja Católica. Agora está me lembrando. Pai, Filho e Espírito Santo da Igreja Católica. Energia masculina, energia feminina e o resultado, né? Que seria Iori ali. Não, faz sentido, porque Como se fosse a energia que ele liga tudo, né? Seria a fusão ali que seria Ori. Então, por isso que ele coloca vermelho, com as cores primárias. Ele parte disso, se eu não me engano, na explicação. Símbolo, flor de 4 pétalas. É o símbolo que eu uso aqui, que me veio na visão. Uma margarida de 4 pétalas com um trevo. É como se fosse um... Lá em casa nós temos de 4 folhas. Como se fosse um trevo de 4 folhas, Eu uso chamo de margarida, assim, mas é uma florzinha assim. Com 4 folhas e bolinha no meio. Ponto na natureza, beira dos rios. Tem gente que coloca oferenda para Cosme, chama por Cosme pracinha. Eu acho que a pracinha não é um ponto da natureza. Não é um ponto da natureza. Pracinha é criada pelo ser humano para as crianças brincar. Tem energia de Cosme, livro que as crianças brincam, não sei o que. Eu acho muito complicado, entende? Acho que não é o ponto adequado. Acho que um ponto natural seria na água ou, para algumas questões, até na pedreira. Vou pensar assim, já ligando lá com o Xangô. Iori tem uma ligação muito próxima com o Xangô e o Oxum, muito próxima. Então tu vai ver que tu vai trabalhar muito na energia da água, né? Por exemplo, com o Oxum na beira do rio, das mães, Iemanjá, Oxum na água, ou tu vai cair lá na pedreira já com energia de